Bom, pessoal, então, vamos dar início ao nosso estudos bíblicos, né? E primeiramente, antes de a gente partir para alguma coisa, partir para algum livro, né? Como eu falei para vocês que nós vamos estudar alguns livros estratégicos, alguns livros pequenos da Bíblia, né? Até porque não dá para a gente estudar todos, né? Mas a gente vai pegar alguns livros estratégicos e tirar vários princípios para aplicar nas nossas vidas. Mas antes de nós partirmos para um estudo bíblico, já uma porção da palavra, primeiramente eu quero explicar para vocês como que vai funcionar, né? O estudo bíblico ele funciona através de um método chamado método indutivo, que é o método que nós usamos e que vocês também vão usar para poder estudar, para poder se achegar às Escrituras, né, à Palavra de Deus. Esse método indutivo é um método muito legal, é uma forma dinâmica, é uma forma descontraída, em que vocês vão, através de alguns exercícios, vocês vão observar a Palavra de Deus, vocês vão estar mais atento ao que a Palavra de Deus está dizendo. Então assim, eu vou explicar um pouco sobre o que é um método indutivo, né, para vocês irem se familiarizando com esse método, com esse sistema. Então funciona assim, nos nossos estudos do dia a dia, geralmente nós abordamos um método do que chama um método devocional, né, aquele método que a gente para e abre a palavra do Senhor, lê um capítulo e ali a gente tira, né, algumas lições, ali a gente tira encorajamentos, né, encontra forças na palavra para poder a gente, né, se animar, se motivar novamente e seguir adiante. Esse é um método devocional, só que não é esse o método que nós vamos usar nesses estudos bíblicos. Existe outro método, eu estou explicando para vocês alguns métodos para vocês saberem diferenciar. Geralmente esse que a gente medita a palavra, né, que a gente fala, eu vou meditar, vou tirar um tempo com Deus, geralmente esse método é o método devocional. Só que nesses estudos bíblicos nós não vamos usar o método devocional, nós vamos usar o método indutivo. Existe outro método chamado dedutivo, né? O método dedutivo, o que acontece? Às vezes você já tem um pensamento, você já tem uma ideia e aí você se achega à palavra para poder procurar uma passagem bíblica que justifica a sua ideia ou a sua tese. Isso se chama o método dedutivo. Esse método não é tão legal porque muitas vezes, né, envolve o coração humano e muitas vezes a gente pode chegar com uma ideia, né, do próprio homem e procurando textos para poder justificar aquilo que Deus de fato não falou. Então esse é o método dedutivo, ele é muito perigoso porque nesse sistema pode surgir algumas heresias, pode surgir algumas coisas que não são verdades então a gente tem que tomar cuidado. Então nós vamos se achegar à palavra para entender o que a palavra de fato está dizendo, o que Deus realmente quis dizer através da palavra. Então o método dedutivo a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E é aí que surge algumas heresias, tipo, né, agora assim, o que está em auge, né, o movimento gay. Quantas pessoas, né, querendo justificar essa prática, usam alguns textos da Bíblia, né, já tem uma ideia pronta daquilo que está no seu coração, né, de pecado ou de maldade, mas só que aí vai na palavra para poder pegar alguns textos para justificar aquilo que já está no seu coração. Então o que esse movimento está fazendo é isso, pega aquele texto tipo, né, da amizade de Jonatas com Davi, né, e alguns outros textos. Então pega texto da palavra de Deus para poder justificar aquilo que já está no coração, uma ideia do próprio homem. E isso é perigoso, porque Deus de fato não falou aquilo. Agora, o que a gente vai estudar é o método indutivo, né? O método indutivo, eu vou ser induzido pela palavra, né? Eu não vou influenciar a palavra que vai me influenciar.
Então o método indutivo ele funciona assim, né? Eu vou olhar para o que a Bíblia de fato significa, o que os textos de fato significam, o que Deus realmente quer dizer para mim. Então isso é o método indutivo. Eu vou entrar, eu vou observar a palavra de Deus, eu vou ler, eu vou reler, eu vou ficar atento às particularidades, eu vou ficar atento aos detalhes para entender o que Deus realmente quis dizer. E principalmente aos ouvintes da época, né, aos primeiros ali que recebeu o material, os primeiros escritos, né, também as pessoas que, né, porque teve os ouvintes ali que estavam ali com Jesus, né, os primeiros ouvintes que vivenciaram, e também aqueles ouvintes que receberam o Evangelho, né? Tinha pessoas que não estavam presentes nos acontecimentos, mas eles receberam depois os textos. Então assim, nós vamos procurar na palavra, através do método indutivo, o que realmente Deus ele quis falar para os primeiros cristãos ali da época e aplicar isso no nosso mundo hoje, na nossa época agora. Então, pessoal, né, para a gente começar o método indutivo, né, eu queria enfatizar 3 pontos. O método indutivo ele funciona o seguinte: ele possui a observação, né, a interpretação e a aplicação. Esses 3 são os 3 pilares do método indutivo. Em todo método indutivo vai estar envolvendo esses 3 pilares: a observação, a interpretação e a aplicação. A observação, como que funciona? É o que o texto diz, né? O que o texto está dizendo. Eu vou observar. Nesse primeiro momento, eu vou observar. Dentro de observação vai ter vários exercícios, né, algumas ferramentas para vocês ir direcionando, né, a sua ótica, a sua visão, o seu foco no que o texto está dizendo. Nesse primeiro momento, eu vou, esvaziar o meu coração, a minha mente de todo o conhecimento que eu já sei, de tudo que eu já aprendi com os pastores, com as igrejas, com os congressos. Então eu vou me esvaziar, né? Porque eu estou observando. Então eu estou observando o que a palavra está dizendo. Então eu vou fazer apenas isso, eu vou só observar. Então nesse momento você tem que descartar da sua mente, todo conhecimento, se colocar numa posição de nulo para você absorver, para você entender o que o texto realmente está dizendo. Como eu falei, nós vamos estar estudando textos pequenos, então quando vocês estiverem nessa parte, o primeiro passo é, observar. Então você vai apenas observar, você vai ler, vai ver o que está acontecendo ali, o que o texto está dizendo, quais os fatos que estão ocorrendo ali. Então você vai só observar, para depois a gente ir os passos práticos. Então dentro de observação são várias ferramentas que agora eu vou especificar a cada uma delas, mas o segundo pilar é a interpretação. Como que funciona a interpretação? Depois que você fez uma boa observação, que você observou os detalhes, as pessoas que estão envolvidas no texto, as palavras que mais se repetem, outros detalhes, né? Agora você vai interpretar o que o texto quis dizer, o que o texto significou para os ouvintes da época. Então, assim, essa é uma pergunta que você vai fazer dentro de interpretação, né? Primeiro pilar, observação, que você vai observar os detalhes, né? E no segundo pilar, interpretação, o que o texto realmente significou para os ouvintes da época. Ou seja, por exemplo, no livro de Marcos, né? Nós temos ali o Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos. Só que percebe que dentro do livro de Marcos são várias histórias narradas por João Marcos de acontecimentos que aconteceram ali com Jesus,
né, e os discípulos. Então os discípulos, eles foram um dos ouvintes da época, porque eles estavam ao lado de Jesus, eles estavam ouvindo Jesus. Há relatos também de multidões, então são ouvintes ali da época, esses são ouvintes, né? E são os primeiros ouvintes. Só que também no livro de Marcos, né, Marcos e os outros evangelhos também, eles foram escritos para o encorajamento de outras pessoas, né, também da região, principalmente os cristãos que estavam em Roma. Então assim, nós temos os ouvintes que estavam com Jesus, né, os primeiros ouvintes ali da época, mas nós temos também aqueles primeiros que receberam esse material, né, o Evangelho de Marcos. Então sim, são duas pessoas, são dois grupos de pessoas, os que estavam com Jesus, os que estavam ali vivenciando os milagres, os acontecimentos que Jesus fazia, e aqueles que não estavam com Jesus, mas que era a mesma época que receberam o Evangelho ali, né, primeiramente, para que eles fossem fortalecidos na fé por causa do contexto que eles estavam vivendo. Então, ou seja, são dois grupos de ouvintes aí. Então, na interpretação, nós vamos parar para perceber o que o texto significou para os ouvintes da época. Estão entendendo? Então, assim, a interpretação ela é muito interessante. E se você faz uma boa observação, se você observa os detalhes, no primeiro passo, né, a sua interpretação vai ser uma boa interpretação. Então você vai olhar para o livro, você já vai ter observado vários detalhes, quem está envolvido, o que aconteceu, por quê, onde, como, o que aconteceu. E aí você agora vai começar a aplicar por que, né, tudo isso aconteceu, o que significou todos esses eventos para os ouvintes da época. Ainda não é para a sua vida, né? Nós não estamos em aplicação, nós estamos em interpretação. O que significou para os ouvintes da época, né? Tipo, os discípulos e aquelas pessoas, os cristãos em Roma que recebeu o Evangelho de Marcos. O que significou o livro de Marcos para eles? Então, essas perguntas serão feitas e vocês vão interpretando, né? Então vocês vão construindo o seu próprio material de acordo com aquilo que o próprio Espírito está revelando a vocês. Então, quando vocês olharem, né, que vocês estão construindo e estão entendendo o que estava acontecendo, que realmente Deus estava falando através de Jesus, através dos profetas, seja lá quem for os personagens do livro que nós formos estudar. Então assim, vocês vão entender de fato o que Deus ele realmente queria dizer, né? O que realmente Ele disse, e assim vocês vão poder aplicar, né, hoje na sua vida, que é o terceiro pilar. Então você vai ter que fazer uma boa interpretação, você vai gastar tempo observando, né, todos os detalhes, depois você vai gastar tempo interpretando o que os textos significaram para os ouvintes da época. E, por último, a aplicação. Vocês vão aplicar agora os princípios tirados, os princípios estabelecidos ali no livro, tipo Marcos, né? Os princípios que foram tirados de Marcos na vida dos cristãos da época, dos ouvintes da época. Agora, como que eu posso aplicar esses princípios na minha vida? A aplicação é o último ponto e também o ponto mais importante. Porque se eu fazer uma boa observação, se eu fazer uma boa interpretação, mas se eu não aplicar os princípios que eu encontrei na palavra de Deus na minha vida, de nada vai adiantar eu gastar o tempo, eu gastar, horas e horas lendo, pesquisando e ali estudando. E se eu não aplicar, não vai adiantar nada. Então, o terceiro e último ponto mais importante, a aplicação. E aí serão feitas perguntas, né, que vai direcionar você a aplicar esses princípios. Nós vamos descobrir os princípios juntos, né, do livro estudado, e depois nós vamos aplicar esses princípios nas nossas vidas. E esse ponto é muito importante e muito forte, porque ele gera, como eu falei no vídeo da introdução, ele gera transformação.
E é isso que nós precisamos. Nosso caráter ele precisa ser mudado todos os dias. Nós precisamos ser confrontados mediante os nossos erros, os nossos pecados. Nós precisamos ser impactados com a glória de Deus. E é na aplicação que nós vamos pegar esses princípios, que nós vamos pegar esses valores estabelecidos na palavra de Deus e aplicar. E aí nós seremos transformados e dia após dia nós seremos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. Então assim, são esses 3 pilares: observação, interpretação e aplicação, certo? Os 3 pilares do método indutivo. O método que nós vamos estudar, para ficar bem claro, método indutivo, não é o dedutivo, não é o devocional, é o método indutivo, com 3 pilares: observação, interpretação e aplicação. Nós vamos passo a passo, nós vamos iniciar os nossos estudos, nós vamos fazer passo a passo, começar com observação. Como eu falei, dentro de observação tem várias ferramentas que nós vamos usar, várias ferramentas que vai direcionar você a um bom estudo. Aí depois nós vamos interpretar e depois nós vamos aplicar, que é o ponto chave, o ponto mais importante para nós, certo? Por enquanto tudo ok, beleza? Então conto com vocês, se esforce, são muitas ferramentas, mas aos poucos vocês vão aprendendo, aos poucos vocês vão, construindo na sua mente todo o sistema desse método que é maravilhoso. Então o método indutivo, ele é muito bom, ele nos leva mesmo a mergulhar, a ser induzido pela palavra, mas precisa de perseverança. Eu incentivo você a perseverar nos estudos. Então, nesse primeiro vídeo, método indutivo, com os 3 pilares, os 3 elementos: observação, interpretação e aplicação. Deus abençoe, que vocês possam ter um bom estudo, e eu estou muito empolgado para que vocês possam mesmo se mergulhar na palavra de Deus e a cada dia mais e mais aprender. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.